Edmar de saída do Gigante da Colina. Vamos falar para onde ele vai. Vamos falar também sobre a seleção da rodada. O Vasco emplacou aí 2 jogadores na seleção da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E também vamos falar sobre Bruno Tubarão. O jogador colocou o Vasco na justiça por dívidas. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Salve a vinheta! Salve, salve, vascaínos e vascaínas. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado a você que está sempre junto com o Comenta Léo Vascaíno. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Seja muito bem-vindo sempre ao nosso Comenta Léo. A você que está chegando pela primeira vez, também seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, agradecer também a quem assistiu o nosso vídeo de análise. Carabarral é o novo jogador do Vasco, né? O jogador, obviamente, vai passar por exames para ir ser confirmado, mas o Vasco já tem um acordo com o jogador, como trouxe informação em primeira mão a galera da Atenção Vascaínos. A gente trouxe essa análise aqui para vocês, quem não assistiu ainda assista, e é um jogador que vem para o meio de campo do Gigante da Colina, jogador de 31 anos. Mas vamos começar falando de ex-jogadores do Vasco. O Vasco, que é um dos times que mais tem ex-jogadores na Série B, né? 17 dos 20 clubes tem jogadores ex-Vasco, né? Tem Zeca no Vitória, tem Alexander, que pertence ao Vasco ainda, que está no Avaí, tem Anderson Conceição CRB, tem Bruno Tubarão no Atlético Goianiense, e é desse Bruno Tubarão que a gente vai falar sobre agora. O Bruno Tubarão colocou o Vasco na justiça por dívidas aí do momento em que ele passou no Gigante da Colina. O jogador cobra 150 mil reais do Vasco, de alguns valores que não foram sanados pelo clube, e colocou o Vasco aí no TRT. O Vasco ainda não está ciente, né, dessa situação, mas deve ser em breve comunicado dessa briga, na verdade, né, do Bruno Tubarão para receber os seus valores. Como eu falei, o Vasco não se pronunciou, não se manifestou sobre essa situação e deve aí se pronunciar nos autos dos processos. Falando sobre saídas, olha, tem gente deixando o Gigante da Colina. Eu falei para vocês há um pouquinho de tempo, né? Tem jogador que vai deixar o Vasco. E Edmar, que já era um dos nomes que a gente esperava, vai deixar o Vasco para ir até o CRB. O jogador deve se encontrar aí com Auremir, que já passou pelo Vasco, não jogou com o Edmar aqui, mas passou pelo Vasco. Mais recente, Anderson Conceição, que foi para a equipe do CRB e chega aí para reforçar a equipe, que também tem Matheus Ribeiro, né? Já lateral, que passou pelo Vasco ano passado, não fez praticamente nada. No CRB é um dos destaques, foi o melhor lateral direito da Copa do Nordeste até então. Mas Edmar só não irá para o CRB se os trâmites burocráticos aí até o dia 20 não forem sanados. Mas chega aí para ser reforço do Galo lá de Maceió e agora vai jogar novamente a Série B. Edmar já não vinha tendo espaço no Vasco. Paulo Vitor, inclusive, vem entrando nos últimos jogos, entrou contra a equipe do Atlético Mineiro. O Riquelme voltou depois de lesão. Não seria muito inteligente da parte do Vasco ficar com 3 laterais esquerdos, né? Então, nesse momento, Edmar deve sair do Vasco e nas próximas horas aí deve ter a sua rescisão de contrato e também uma despedida por parte do Vasco. O Vasco tem feito muito isso com os jogadores que estiveram naquela campanha da Série B. Tirando o Thiago Rodrigues, né, o Yuri Lara, o próprio Anderson Conceição, o Nenê, enfim, que estavam no elenco do Vasco, foram homenageados pelo Vasco de forma pública. Anderson Conceição e Nenê, juntamente ali com o grupo, recebeu todos os abraços dos jogadores e funcionários. Olha, Vasco iniciou com o pé direito a Série A do Campeonato Brasileiro, com a vitória contra a equipe do Atlético Mineiro. Você está vendo aí na sua tela aonde o Vasco está na classificação do campeonato. A gente sabe, né, que agora, primeira rodada, é tudo muito embolado. O Vasco ficou em 7º. Hoje iria para um G7, vamos dizer assim, do Campeonato Brasileiro, até pelos critérios aí estabelecidos pela CBF, mas a gente sabe que é início de campeonato, vai estar todo mundo embolado. Curioso que só teve um empate na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Muito curioso. Mas enfim, teve uma votação nos perfis oficiais da CBF, do Campeonato Brasileiro, onde definiram aí
a galera, né, do que ia para a seleção da rodada. Alguns jogadores do Vasco estiveram aí nesta disputa, né, o Piton, o próprio Léo Jardim, o Andrei, tivemos também o Maldonado como técnico, mas dois jogadores do Vasco foram para essa seleção. Léo Jardim, que foi o destaque da rodada, 10 defesas difíceis, meu amigo. 10 defesas, 4 defesas difíceis no jogo, foi o destaque. E Andrei Santos foi mais um que está aí na seleção da rodada, na seleção da galera. E o nosso Gabriel Peck concorre aí para o cara da rodada, juntamente com o Léo Jardim, também foram os escolhidos. Léo Jardim e Andrei para a seleção, cara da rodada aí, Léo Jardim, brigando para ser o cara. Foram aí os jogadores. Nessa volta do Vasco à Série A, né? Que para mim foi muito emblemática, cara. Além de ter algumas... a grande discussão do torcedor vascaíno era o seguinte: o Vasco vai jogar o Campeonato Brasileiro só com meninos? Por ironia do destino, os dois meninos do Vasco, duas crias, é quem fazem os gols da vitória, né? Gabriel Peck e Andrei. Sendo o Gabriel Peck aí o cara que se destacou, fez uma das maiores pontuações do Cartola, inclusive, participando dos dois gols. E o Andrei voltando a jogar bem depois de ser bastante criticado. Léo Jardim fechando o gol, Robson fazendo um bom jogo. Então, cara, foi um jogo muito emblemático, né? Para o torcedor vascaíno olhar e falar assim, pô, contrariou tudo aquilo que a gente esperava. O Vasco hoje foi tudo diferente do que a gente esperava, os jogadores renderam diferente do que a gente esperava. Foi esse campeonato muito bom, mas tem que manter. Como o Léo fala no vestiário, né, que é quem assistiu os bastidores viu, não é um campeonato que tem 38 finais, então não pode ficar desligado. A vitória contra a equipe do Atlético já passou, essa segunda-feira é treinamento, é ligar o retrovisor agora e seguir, deixar lá para o retrovisor e seguir agora para olhar para frente para o Palmeiras. E é isso, cara. Cada rodada, uma nova emoção. Esperamos que a gente consiga continuar com essa alegria após o jogo contra o Palmeiras. Então é isso. Muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo. Aquele abraço, saudações vascaínas. Mais tarde a gente volta com mais informações do Vasco. Tamo junto!